como crianças puras, podermos falar para o Cristo. Ensina-me a reconhecer a vontade de Deus, porque tu sabes, quando andastes pela terra, ó Cristo, foi esse o exemplo máximo que você nos deixou de reconhecimento da vontade de Deus. Só a intimidade, então, com a tua presença, pode nos ensinar a reconhecer, porque a tua vida foi um livro sobre este tema. Se olharmos todos os teus atos, todas as tuas escolhas, com esses olhos que prescrutam, onde estava a vontade de Deus ali, naquela situação que lhe moveu daquela forma? Se nos detivermos nesta reflexão do que lhe moveu em cada uma das cenas onde tu nos ensinaste alguma coisa, agindo, pregando, atrás das tuas escolhas, tem um livro profundo sobre como reconhecer a vontade de Deus para os nossos gestos. E este é um trabalho que cada um de nós pode fazer, começando pelaquela cena que mais nos toca. E podemos começar este trabalho agora, cada um olhando a cena da vida do Cristo que mais me toca. Aquilo que ele estava fazendo, se olharmos para o seu gesto como uma aula de como reconhecer a vontade de Deus. O que podemos extrair desta cena? Qual foi a vontade de Deus que Cristo enxergou naquela cena e que o moveu a agir daquela forma? Se pudermos nos dedicar a examinar em cada um dos atos do Cristo o que o moveu para agir assim ou assim, teremos um tratado de como discernir a vontade de Deus. E a ideia é que isso fica como uma proposta para todos aqueles que venham ouvir esta reflexão. Começar a estudar como perceber, como prescrutar a vontade de Deus através dos atos do Cristo. O outro ponto que podemos também trazer para a reflexão seria uma pergunta que nos leva bem para dentro. Será que o Criador nos colocou na Terra sem que tenhamos trazido conosco uma bússola para saber navegar aqui nessa dimensão sem nos perdermos da vontade de Deus? Será que seria possível virmos para um lugar distante sem essa bússola? Nenhum pai que está na terra mandaria seu filho para um país distante sem um mapa e hoje sem um Google Maps. Nenhum pai da terra faria isso, tampouco o Pai do céu. Então a pergunta seria: que lugar é esse que pode guiar os nossos passos em relação a encontrar
a vontade de Deus a cada momento. Cada ser humano carrega no coração a sua bússola, o lugar onde fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que vive no nosso coração, às vezes encoberto para nós, mas não significa que lá não existe. Um ponto da nossa consciência que faz com que saibamos de verdade o que é que nos leva para Deus e o que nos afasta dele. Todo ser humano tem dentro de si esse equipamento. Ninguém veio para a Terra sem ele. Contudo, nem todos estamos alinhados com esse equipamento. Alguns até chegaram a esquecer que ele existe, o que não significa que ele está lá, que ele não está lá, nos esperando. Às vezes encoberto dos escombros do egoísmo, do orgulho, da vaidade que ainda carregamos. Então, se quisermos encontrar essa voz da consciência, precisamos parar para fazer isso, parar para escutá-la, especialmente nos momentos difíceis, nos momentos delicados. Se pudermos parar e escutar o que pede o meu egoísmo, o que pede o meu comodismo, o que pede a minha ignorância e o que pede nesta situação Deus em mim, a presença do meu Criador em mim. Todos temos esta presença. Como ela se manifesta? Na grande maioria das vezes, nos levando a sentir remorso, culpa, porque não demos espaço no nosso coração para que a vontade de Deus tomasse forma. O que não significa que não a sentimos. Então, neste momento da vida da Terra, os seres humanos estão separados exatamente em função da relação que eles têm com essa voz interna da consciência. Existem aqueles que se esqueceram completamente. E como se esqueceram, se afastaram, são governados pelos instintos animais do seu corpo animal. Tem aqueles que não esqueceram, mas não conseguem seguir esta voz. Sentem conflitos, sentem um sentimento de peso, porque estão apegados a outros tipos de propostas que satisfazem mais ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Estão apegados ao pequeno eu. Então, todo lugar onde estamos apegados ao pequeno eu, não ouvimos a voz de Deus, que é a voz do nosso eu espiritual. Então, tem homens que não mais a ouvem temporariamente, estão impedidos. Ou tem pedaços nossos que não ouvimos, aspectos nossos que estão dominados pelo nosso eu menor. Então, naqueles lugares, nem lembramos que temos a vontade de Deus viva e que ela nos traria alegria. Temos lugares, então, que recordamos, mas não temos força para segui-la. E tem lugares que recordamos, mas a nossa revolta, a nossa reatividade, o nosso sentimento de que não somos vistos por Deus, estamos abandonados por Ele, porque Ele não obedece às nossas ordens, faz com que não demos atenção à vontade de Deus. Mas todos a têm pulsando. Ou a ouvimos através
dos seus chamados delicados, porque ela não é impositiva. Ou fazemos de conta que ela não existe, mas encontraremos com ela através da culpa e do remorso. Então, caberia a cada um de nós que deseja crescer em direção a isso, a mapear qual é a minha relação com essa voz da consciência que me foi dada quando fui criada, que habita o meu coração. Qual é a minha relação com este lugar? Eu cultivo este lugar porque este é o verdadeiro templo, este é o verdadeiro altar. Eu visito este templo, eu tiro a poeira dos objetos que lá habitam, abro as janelas para que entre a luz do sol. Ou é um lugar que fica fechado, mofando, com saudade da nossa presença? Peço a todos que venham ouvir essa reflexão, que parem por um momento para pensar qual é a fenomenologia, o que está acontecendo com este lugar onde a voz de Deus habita na minha consciência. Qual é a minha relação com esse lugar? Qual é o tempo e a qualidade do tempo que eu entrego para estar em conexão com este lugar? A qualidade da nossa vida depende disso. Muitos ainda pensam que encontrarão essa voz fora e certamente encontrarão ecos dessa voz fora. Mas se não houver um trabalho de encontrar esta voz dentro, ouviremos o que se fala lá fora. E na próxima esquina nos distrairemos, colocaremos a nossa atenção em outra coisa, porque a conexão com este lugar ainda é muito superficial, é de fora para dentro. Cada vez que escutarmos algo fora que nos lembre esta voz da consciência, precisaríamos parar e refletir e meditar, como fazemos quando lemos o Evangelho. Mas às vezes a voz de Deus vem de fora através de alguém que nos pede mais compaixão, mais calma, mais abertura no nosso coração, esse Evangelho vivo da relação com o outro. As palavras trazidas por Cristo que estão no Evangelho só traduzem a relação com o outro em alguma circunstância específica de dor, de doença, de sofrimento, de enfrentamento. O Evangelho vivo continua a cada dia, a cada momento. Todos temos em volta de nós pessoas que pedem de nós que a vontade de Deus se manifeste em nós para poder lidar com elas de um lugar mais sagrado. Mesmo que não tivéssemos o Evangelho, as palavras deixadas e os exemplos deixados pelo Cristo, tivéssemos apenas a lei que Ele trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se caminhássemos com esta lei no nosso coração, construiríamos com a nossa vida um novo Evangelho, o pequeno Evangelho das nossas vidas, aonde diante de alguém que se comporta como a mulher adúltera, que se comporta como o fariseu, que se comporta como o cego, como a hemofílica, ao encontrarmos com essas pessoas que estão na nossa vida, na nossa família, no nosso entorno, no nosso trabalho, se praticássemos essas duas leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
escreveríamos com a nossa vida um novo Evangelho. E isso alegraria demais a Deus e ao Cristo. Levarmos os ensinamentos dele para o dia a dia, para o humildinho das nossas vidas, tornando o nosso dia a dia uma reedição do Evangelho de Jesus. Então a pergunta é: quem é que o Criador colocou em minha volta para que eu pudesse praticar a nova lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Peço a cada pessoa que esteja ouvindo ou venha ouvir esta reflexão, que coloque em torno de si as pessoas que são aquelas que a vontade de Deus trouxe para a sua vida, para que cada um de nós pudesse praticar o Evangelho redivivo no dia a dia. E olhemos para cada uma dessas pessoas. O que é que cada uma delas pede de nós, no sentido de avançarmos para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se amássemos o próximo como a nós mesmos, como agiríamos com cada uma dessas pessoas? Nem precisa ir longe, que estão em nossa volta, no trabalho, na família, no lugar onde moramos. É simples assim. A vida de Cristo foi um exemplo disso. Por onde andava, ele encontrava pessoas com necessidades variadas, desde saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. E com todas ele agiu desta forma, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ninguém pode dizer que não tem essas mesmas circunstâncias na própria vida. Todos temos em nossa volta pessoas que esperam de nós esse testemunho. O que ainda falta é a gente lembrar disso, olhar para cada uma dessas pessoas difíceis que estão à nossa volta como a grande oportunidade de ativarmos em nosso coração a voz, a presença dessa centelha divina que nos faz criado à imagem e semelhança de Deus. Temos a vida inteira para dar passos nessa direção. Mas se deixarmos todas essas direções que estão em nossa volta nos solicitar, sem que escolhamos quais destas pessoas serão o foco do meu trabalho, por exemplo, na minha preparação do Natal da vinda do Cristo. Quem mais me pede que está à minha volta, que eu traga, que eu permita nascer em mim a criança divina, que eu permita que o menino Jesus me inspire para lidar com alguém que precisa dessa inocência. Na medida em que eu preciso estar diante deste alguém, com meu coração renovado pela pureza e pela inocência da criança.
peço a cada um que escolha quem será o foco do seu trabalho neste Natal. E se formos fazendo ao longo do ano a escolha de uma situação para trabalharmos, por exemplo, depois do Natal, o próximo passo é a Páscoa. Se em preparação para a Páscoa eu puder escolher aonde eu preciso renascer, ressuscitar dos mortos de mim, eu posso escolher aquela situação que já está na minha vida esperando para que eu faça este trabalho. E assim, de momento a momento do ano com o Cristo, podemos ir escolhendo o trabalho que aquele momento de comemoração da presença do Cristo ao longo do ano pode nos inspirar. Depois da Páscoa, qual é o próximo passo? Temos Pentecostes. O que Pentecostes nos pede? Ele nos pede que acordemos o nosso espírito dentro do nosso coração e em espírito, junto com outros que também estão com o espírito presente, possamos ter atos de espíritos que habitam corpos. E se formos ver, temos ao longo do ano momentos das festas cristãs que nos pedem algo internamente. Esse é o sentido dos retiros neste grupo. É a cada retiro, a cada 3 meses, termos um móvel para movimentar as nossas almas na direção de aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É assim que podemos ouvir a vontade de Deus para nós. É renovando o nosso velho homem à luz dos ensinamentos do Cristo. Que o manto de luz branca do amor divino nos cubra de bênçãos, nos protejam e nos fortaleçam para caminharmos para o Natal em contato com a inocência e a pureza da criança divina que habita lá no íntimo do nosso coração. É típico das crianças rapidamente se esquecerem de mágoas, de ressentimentos, nem precisarem perdoar. Elas levantam, mudam o foco e já estão livres novamente. Isso é o que o Natal pode nos inspirar, a resgatar em nosso coração essa pureza e esta leveza, libertando ele de velhos grilhões, de ressentimentos e mágoas. Que assim seja. Que assim seja.